Olá, a paz do Senhor, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos dar sequência à nossa leitura bíblica em 100 dias. Hoje, Esdras, capítulo 5. Você é nosso convidado, caso esteja passando aqui pela primeira vez, a participar dessas leituras diárias que fazemos. Nesta ocasião, estamos lendo a versão Almeida Revista e Corrigida ARC, mas você poderá encontrar outras versões aqui nas playlists do canal. Então, participe conosco lendo a palavra de Deus. Esdras, capítulo 5. Antes eu quero orar contigo. Querido Deus, obrigado pelo privilégio, oportunidade de estar neste instante, unido com os teus filhos aqui, onde quer que estejam, para juntos meditarmos, lermos na tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Esdras, capítulo 5 diz: Ageu, o profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel. Lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo veio eles a Tetanai, governador do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: Quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurares este muro? Então assim lhes dissemos: E quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram, até que o negócio veio a Dário. E então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta de Tatenai, o governador da Quem do Rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Arfazaquitas, que estavam da Quem do Rio, enviaram ao rei Dário, enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela. Versículo 7. Enviaram-lhe uma redação, e assim estava escrito nela: Toda a paz ao rei Dário. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a toda a casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira que está pondo sobre as paredes, e essa obra apressadamente se faz e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: Quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurardes este muro? Demais disso lhes perguntamos também pelos seus nomes, para todos declaramos, para que te puséssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. E esta resposta nos deram, dizendo: Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, edificamos a casa que foi edificada muitos anos antes, porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Mas depois de nossos pais provocaram a ira de Deus dos céus, ele entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, ao qual destruiu esta casa e transportou seu povo para a Babilônia. Porém, no primeiro dia do ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse, até o utensílio de ouro e prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo da Babilônia. O rei Ciro os tirou do templo da Babilônia, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. E disse-lhe: Toma este utensílio e vai, levanta-os para o templo, leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faz edificar a casa de Deus em seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém, e desde então para cá se está edificando, e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busca-se lá na casa do tesouro do rei que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Sírio para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. Sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Esdras, capítulo 6. Então o rei Dário deu ordem, e buscaram na chanceleira onde se metiam os tesouros em Babilônia e em Acmetá,
no palácio que está na província de Média, e se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei de Ciro, o rei de Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para lugar em que se ofereça sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados, a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e de grande carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Demais dito, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que está em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tetanai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estáis além do rio, apartai-vos dali, deixa-os na obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifique a casa de Deus, a saber, que de a fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente as despesas a estes homens, para que não sejam impedidos, e o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, dá-se-lhe de dia em dia, para que não haja falta, para que ofereçam sacrifícios em cheiro suave ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantando, pendurarão ele, e da sua casa se fará por isso um monturo. E o Deus, pois, que faz habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dário, dei o decreto, apressuradamente se execute. Então Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressadamente, conforme se decreta ao rei Dário, decretara ao rei Dário, e os anciãos dos judeus iam edificar, e prosperando pela profecia de Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e aperfeiçoaram conforme o mandado de Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º do ano do reinado de Dário. E era o 6º ano do reinado de Dário. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a congregação desta casa com a consagração desta casa com alegria, e ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros, 12 cabritos, por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes as suas turmas e os levitas e nas suas divisões para o ministério de Deus, que está em Jerusalém, conforme é escrito no livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro e para os seus irmãos sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartaram da imundícia das nações da terra e buscaram o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães, Asmos, os 7 dias, com alegria, porque o Senhor Deus tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos da casa de Deus, o Deus de Israel. Esdras capítulo 7. E passados
E passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil da lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e o segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes, e no mês quinto veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano desse rei, porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. E esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba, das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por fim, se decreta que no seu reino todo aquele do povo de Israel, dos seus sacerdotes e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vá, porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazeres inscrição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, e para levares a prata, o ouro e o rei dos seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, toda a prata e ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes que voluntariamente ofereceram na casa de Deus, seu Deus que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferecer-as sobre o altar da casa do vosso Deus, e está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parece fazerdes do resto da prata, do ouro, e fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restituiu-os perante o Deus de Jerusalém, e o resto do que for necessário para a casa do teu Deus que te convenha dar, e darás a casa do tesouro do rei. E por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta todo o tesouro que está além do rio, tudo quanto vos pedir, o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, apressadamente se faça até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite e sal, sem conta, tudo quanto se ordenar, segundo o mandato de Deus dos céus. Prontamente se faça para a casa do Deus do céu, porque para que haveria grande ira sobre o reino do rei dos seus filhos, também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus e ministro desta casa de Deus, que se lhes não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda, e tu és conforme a sabedoria do teu Deus que está na tua mão. Põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está além do rio, e todos os que sabem as leis do teu Deus, ao que as não sabe, as fareis saber, e todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer degredo,
quer multa, quer seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei para ornarmos a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros, e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subir comigo. Esdras capítulo 8. Estes, pois, são os chefes de seus pais, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reino do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Itamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atus, dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, por genealogias, se contaram até 150 homens, dos filhos de Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens, dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, com ele 300 homens, dos filhos de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens, dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens, dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens, dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens, dos filhos de Selomite, o filho de Josefias, e com ele 160 homens, dos filhos de Bedai, Zacarias, o filho de Bedai, e com ele 28 homens, dos filhos de Asgad, Joanã, filho de Acatã, e com eles 110 homens, dos filhos de Adonicão, e os seus homens, com eles Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens, dos filhos de Bigvai, Utai e Zabud, e com eles 70 homens, e ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo, para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natan, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e Eunatã, que eram sábios, e dei-lhes mandado para Ido, chefe, no lugar de Casifia, e lhe pus palavras na boca para dizerem a Ido, seu irmão, e aos netineus, no lugar de Casifia, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus, e trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18, e a Assabias, e com ele Jazaías, dos filhos de Merari, com os seus irmãos e os levitas, deles 20, e dos netineus que Davi e os príncipes deram para ministério dos levitas, 220 netineus, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos de diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito, e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda, porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e pesei-lhes prata, ouro e os utensílios que eram oferta para a casa de nosso Deus, no qual ofereceram o rei e os seus conselheiros e os seus príncipes, todo Israel que ali se achou, e pesei em suas mãos 650 talentos de prata,
e em objetos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, 20 taças de ouro de 1000 daricos, dos vasos de bom metal lustroso, tão desejável como ouro, e disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e sagrados são estes vasos, como também esta prata, este ouro, é oferta voluntária oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai, pois, e guardai até que os peseis na presença dos maiorais, dos sacerdotes, dos levitas, dos príncipes de Israel em Jerusalém, nas câmaras, na casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes, os levitas, o peso da prata, do ouro e todo o vaso, para trazerem a Jerusalém a casa do vosso Deus, e partiram do rio de Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou da mão dos inimigos e dos que armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias, e no dia 4º se pesou a prata, o ouro e os vasos da casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josebade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas, conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo. Todo o peso se descreveu no mesmo tempo, e os transportados que vieram do cativeiro ofereceram o holocausto ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram ordens ao rei, aos sátrapas do rei, e aos governadores que daquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Esdras capítulo 9. E acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos príncipes, dos egípcios, dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, assim se misturou a semente santa com o povo desta terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei o cabelo da minha cabeça e a minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam a palavra de Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes, o meu manto me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque nossas iniquidades se multiplicaram sobre nossas cabeças, e nossa culpa tem crescido até nós. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos grande culpado, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues nós e os nossos reis e nossos sacerdotes, nas mãos dos reis da terra, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto que hoje se vê. Agora, como por um pequeno momento se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escape, e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão, porque servos somos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa de nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos,
os quais mandaste pelo ministério dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda é pela imundícia, e aos povos pelas abominações com que na sua corrupção se encheram de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz, o seu bem, para que vos fortaleceis e comais o bem da terra, e façais possuir vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa de nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvastes que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos desta abominação? Não te indignes tu assim contra nós, até que todos nos consumires, até que não ficasse resto nem quem escapasse. Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, de nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Esdras, capítulo 10. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele Israel em uma muito grande congregação de homens e mulheres, crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Zelão, e disse a Esdras: nós temos transgredido contra nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, e que despediremos todas as mulheres, tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus. Façam-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio de sermos contigo. Esforça-te, faz assim. Então Esdras se levantou e juramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas e todo Israel, de que fariam conforme estas palavras, e eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Jeoanã, filho de Eliasibe, e vindo lá, pão não comeu e água não bebeu, porque estava angustiado pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar um pregão por Judá e Jerusalém, todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém, e todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Então todos os homens de Judá e de Benjamim, 3 dias se ajuntaram em Jerusalém, e era o 9º mês, e no dia 23, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio, por causa da grande chuva. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse: vós que tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas, multiplicado o delito de Israel, agora, pois, fazei a confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos, das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em alta voz: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém, o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem é obra de um dia, nem de dois, porque somos muitos os que transgredimos este negócio. Os nomes Ora, ponha-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossa cidade casaram com mulheres estrangeiras venham em tempos apontados com eles, os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, Jazeias, filho de Tikvá, se puseram sobre este negócio, e Mesulão se opuseram. Perdão, repito o versículo 15. Porém, somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikvá, se puseram sobre este negócio, e Mesulão, e Sebetai, levita, se os ajudaram. Assim fizeram os que tornaram do cativeiro e apartaram-se
o sacerdote Esdras e os homens, cabeças dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes, assentaram-se no primeiro dia do 10º mês para inquirirem neste negócio, e acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estranhas até o primeiro dia do primeiro mês, e acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estranhas, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, dos seus irmãos Maazéias, Eliezer, e Xaribe e Gedalias, e deram-se as mãos, prometendo que despediriam as mulheres, e achando-se culpados, ofereceram o carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imer, Anani e Zebadias, dos filhos de Arim, Maaseias, Elias, Semaías e Jeiel e Uzias, dos filhos de Passur, Elionai, Maaseias e Ismael, Natanael, Josabade e Elazã, e dos levitas, Josabade, Simei e Quelaías, esta é Keila, e Pataías, e Judá, e Eliezer, e dos cantores, Eliasibe, e dos porteiros, Salum, e Talém, Euri, e de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, e Gesias, e Malquias, e Miamim, e Eliezer, e Malquias, e Benaia, e dos filhos de Elão, Metanias, e Zacarias, e Jaiel, e Abdi, e Jeremote, e Elias, e dos filhos de Zatu, Elionai, e Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zebade, Aziza, e dos filhos de Bebai, Jeoanã, Ananias, Zebai e Atlai, e dos filhos de Bani, Mesulão, e Maluque, e Adaías, e Jazub, e Seael, e Jerimote, e dos filhos de Patimoabe, Adina, e Quelau, e Benaia, e Maaseias, e Metanias, e Bezalel, e Buni, e Manassés, e dos filhos de Arim, Eliezer, e Sias, e Malquias, e Semaías, e Simeão, e Benjamim, e Maluque, e Semaías, e dos filhos de Assum, Matenai e Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei, e dos filhos de Bani, Madai, Anjão, Euel, Benaía, Pedias, Quelui, Vânia, Meremote, Eliasibe, Metanias, Matenai, Jaazai, Bani, Binui, Simei, Semelias, Natã e Adaías, Maquinadebai, Sassai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias, José, dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadaí, Joel e Benaía, todos estes tinham tomado mulheres estranhas, alguns deles tinham mulheres de quem alcançaram filhos. Livro de Neemias, capítulo 1. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me: o restante que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendidos e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: Senhor dos céus, grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirdes a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia, de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti também
eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, das palavras que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: Vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos consertareis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda que são teus servos, teu povo, que resgataste com tua grande força e com tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Neemias capítulo 2. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º, o rei Artaxerxes, que estava posto vinho, estava posto vinho diante dele. Eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante do rei. E o rei me disse: Por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: Viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se é do agrado do rei, se do teu servo é aceito a tua presença, peço-te que me envies a Judá e a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: Quanto durará a tua viagem? Quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. E disse mais ao rei: Se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Então vi os governadores da além do rio e lhe dei cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes dos negócios e cavaleiros. E ouvindo Sambalate, o Euronita, e Tobias, servo amonita, lhes desagradou com grande desagravo que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias de noite. Me levantei eu e os poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém, e não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido destruídas pelo fogo, e passei à porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale. Assim voltei, e não souberam os magistrados onde fui, nem o que fazia, porque ainda até então nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra tinha declarado coisa alguma. Então lhe disse: Bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio.
Então lhe declarei com a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, esforçaram as suas mãos para o bem. O que, ouvindo Sambalate, o Eronita, e Tobias, servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós, desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus do céu é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes partes, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Neemias capítulo 3. E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta do gado, o qual consagraram, e levantaram a porta até a torre de Meá, consagraram, e até a torre de Ananel, e junto eles edificaram os homens de Jericó, também ao seu lado edificaram Zacur, filho de Inri, e a porta do peixe edificaram os filhos de Asenaá, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com suas fechaduras e os seus ferrolhos, e o seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cose, ao seu lado reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baaná, e ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não meteram o seu pescoço ao serviço do seu senhor, e a parte velha repararam-lhe na Joiada, filho de Passeia, e Mesulão, filho de Bezodias. Estes emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, e o seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, Merotitia, homens de Gibeão e Mispa, que pertencem ao domínio do governador daquém do rio, e ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives de seu lado, reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo, e ao seu lado reparou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém, e do seu lado reparou Gedaías, filho de Arumafé, de frente da sua casa, e ao seu lado reparou Atus, filho de Assebinéias, e outra porção reparou Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paate-Moabe, como também a torre dos fornos, e ao seu lado reparou Salom, filho de Aloés, maioral da outra meia parte de Jerusalém, ele e suas filhas, porta do vale, reparou Anum e os moradores de Zanoa. Estes edificaram, eles levantaram as portas com fechaduras e os seus ferrolhos, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo, e a porta do monturo reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bete, a quem este edificou. Ele levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, e a porta da fonte reparou a Salum, filho de Osé, maioral do distrito de Mispa. Este edificou e cobriu, e lhes levantou as portas e com as suas fechaduras e os seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que desceram à cidade de Davi. Depois dele edificou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade de Bet-Azur, até defronte do sepulcro de Davi, até ao viveiro artificial e até a casa dos varões. Depois dele repararam os levitas. Reum, filho de Bani, ao seu lado reparou a Sabias, maioral da metade de Keila, de seu distrito. Depois dele repararam seus irmãos Bavai, filho de Benadad, maioral da outra meia parte de Keila, e ao seu lado reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa,
outra porção defronte da subida para a casa das armas da esquina. Depois dele reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra metade desde a esquina até a porta da casa de Eliasibe, com o sumo sacerdote. Depois dele reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele prepararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois repararam Benjamim e Assube de frente da sua casa. Depois deles reparou Azarias, filho de Maaseias, filho de Ananias, junto à casa. Depois dele reparou Binui, filho de Anadad, outra porção desde a casa de Azarias até a esquina, até o canto. Palau, filho de Uzai, reparou defronte da esquina a torre que sai da casa real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele reparou Pedaías, filho de Parós, nos netineus que habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente até a torre alta. Depois repararam os tecoitas, outra porção defronte da torre grande e alta até o muro de Ofel. Desde a porta dos cavalos repararam, e os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Depois dele reparou Zadok, filhos de Imer, defronte da casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, filho de Zalaf, o sexto e outra porção. Depois deles reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte da sua câmara. Depois dele reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos netineus e mercadores, defronte da porta de Mificade até a câmara do canto, e entre a câmara do canto e a porta do gado repararam os ourives e os mercadores. Neemias capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu os judeus e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que faz estes fracos judeus permitir-se-lhes isso? Sacrificarão a Cabaloão num só dia, vivificarão dos montões do pó da terra que foram queimados. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique e vindo as raposas, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, se somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Ele não cubra a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se de sobremodo, e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite, por causa deles. Então disse a Judá: já desfaleceram as forças arrecadadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo aos judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós, pelo que pus guardas nos lugares de baixos, detrás do muro, nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, e com as suas espadas, e com as suas lanças, com seus arcos. E olhei, levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos que o Senhor é grande e terrível, e peleja por vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. Excedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabiam o que Deus tinha dissipado, o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. Sucedeu que, desde aquele dia
Metade dos seus moços trabalhavam na obra, a outra metade deles tinham lanças e escudos e arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com a sua mão fazia obra, e a outra tinha armas. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida no lombo, e edificavam e tocavam a trombeta, e ficava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, que nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis convosco, nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, na metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que se seguiram, largaram as nossas vestes. Cada um ia com as suas armas à água. Neemias capítulo 5. E foi, porém, grande o clamor do povo, das suas mulheres, contra os judeus e os seus irmãos, porque havia quem dizia: com os nossos filhos e nossas filhas, que somos muito, pelo que damos trigo, para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: nossas terras e os nossos vinhos e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para os tributos do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne que nossos irmãos e nossos filhos com seus filhos, e que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até alguns de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. Considerei comigo mesmo o meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: usará Tomás, cada um do seu irmão, e ajuntarei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhe: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo nossas posses, e vós outra vez vendereis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós. Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios e dos nossos inimigos? Também, meus irmãos, meus moços, juro que lhe temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho, restitui-lhe hoje, vos peço, as suas terras e as suas vinhas, e os seus olivais e as suas casas, como também 100º do dinheiro, do trigo, do mosto, do azeite, que vos exigis dele. Então disse-lhe: restituiremos, nada procuremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar que fariam conforme estas palavras. Também o meu regaço sacudia e disse: assim sacuda Deus a todo homem a sua casa e o seu trabalho, e não cumprir esta palavra, e assim sejam sacudidos. E vazio toda a congregação, e disse: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez conforme esta palavra. Também, desde o dia em que fui nomeado seu governador da terra de Judá, desde o ano até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos pão do governador, mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho. Além disso, 40 ciclos de prata ainda. Também os nossos moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes também em obra neste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus, dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estão à roda de nós, que punham a minha mesa.
E o que se preparava para cada dia era um boi, uma ovelha, e 6 ovelhas escolhidas, também aves, e me preparavam que 10 dias de todo o vinho muitíssimo. Nem por isso exigi o pão dos governadores, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz este povo. Neemias capítulo 6. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias do Vale de Ono. Porém, intentavam fazer mal. Enviei-lhe mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e for ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, da mesma maneira respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez me enviou um moço com carta aberta na mão, na qual estava escrito: Entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, o que tu farás reis deles, segundo as palavras, e que puseste profeta para pregar de ti em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, no teu coração, o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: As suas mãos largaram a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos, ajunte a casa de Deus ao meio tempo e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que, eis que não era Deus quem enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate a subornaram. Para isso a subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa, a fim de me infamarem, assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se lhes ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhe levaram a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Neemias, capítulo 7. Sucedeu mais que, depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas, e nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse: Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai
e ponha-se guarda dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, cada um diante da sua casa. E era cidade larga, de espaço grande, porém pouco havia dentro dela, e ainda a casa não estava edificada. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias, e achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: estes são os filhos das províncias que subiram no cativeiro, os transportados que transportaram Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para sua cidade, e os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias e Naamani, Mardoqueu, Bilzã, Misperete, Bigvai, Neum, Bana. Este número dos homens do povo de Israel foram os filhos de Parós, 2.172, os filhos de Cefatias, 372, os filhos de Ará, 652, os filhos de Pate, Moabe, os filhos de Jesua, os filhos de Joabe, 2.818, os filhos de Elão, 1.254, os filhos de Zatu, 845, os filhos de Zacai, 670, os filhos de Binui, 648, os filhos de Bebai, 628, os filhos de Asgad, 2.322, os filhos de Adonicão, 667, os filhos de Bigvai, 2.077, os filhos de Adim, 655, os filhos de Ater e de Ezequias, 98, os filhos de Azum, 328, os filhos de Besai, 324, os filhos de Arife, 118, os filhos de Gibeão, 95, os homens de Belém, de Netofa, 188, os homens de Anatote, 128, os homens de Bet-Asvet, 42, os homens de Kiriat Jarim, Sefira, Beerote, 743, os homens de Ramá e Sheba, 621, os homens de Micmas, 122, os homens de Bet-Iai, 123, os homens de Outranebo, 52, os filhos de outro Elão, 1.254, os filhos de Arim, 320, os filhos de Jericó, 345, os filhos de Lode, Atibe e Ono, 721, os filhos de Saná, 3.930, os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973, os filhos de Imer, 1.052, os filhos de Passur, 1.247, os filhos de Arim, 1.017, os levitas, filhos de Jesua e de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74, os cantores, os filhos de Asaf, 148, os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Jacube, os filhos de Atia, os filhos de Sobai, os 138, os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufe, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Secia, os filhos de Padom, os filhos de Lebna, os filhos de Agba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gibtel, os filhos de Gar, os filhos de Redaías, os filhos de Zerim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeia, os filhos de Bezai, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusim, os filhos de Bequebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Beslite, os filhos de Meida, os filhos de Assa, os filhos de Bacos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nessias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Pokerete, Azebaim, os filhos de Amon, todos os netineus, os filhos dos servos de Salomão, 392, também estes subiram até o Melá, Tel, Arsa, Querube, Adom e Mer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, que eram de Israel, os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642, e do sacerdote, dos filhos de
Repaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, e que tomara a mulher das filhas de Barzilai, os Gileadita, e se chamou o nome delas. Estes buscaram seu registro, querendo contar suas gerações, porém não se achou, pelo que como imundos foram excluídos do sacerdote. O Tirsatá lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que apresentasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360, fora os seus servos. Suas servos foram 7.337, que tinham 245 cantores e cantoras, e os seus cavalos 736, e os seus mulos 245, camelos 435, jumentos 6.720, e uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O Tirsita deu para o tesouro em 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais, e alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos, e em prata 2.200 arratéis. E o que deu o resto do povo em ouro 20.000 daricos, e em prata 2.000 arratéis, 67 vestes sacerdotais, e habitaram os sacerdotes, os levitas, e os porteiros, e os cantores, e alguns dos povos, e os netineus, e todo Israel nas suas cidades. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus possa te abençoar de maneira especial.